Eu queria que o senhor desse um pouco mais de contexto a respeito do que o autor vai falar aqui sobre essa influência numa área tão importante da vida, como a tecnologia influencia a moral humana. Perfeito. Eu acho, Saor, que a gente entende melhor isso na medida em que a gente define melhor o que é tecnologia. Na maioria das vezes, quando a gente fala em tecnologia, o que vem à nossa mente são os gadgets digitais, né? Então, o que vem na nossa mente são celular, tablets, computadores, televisão, as telas, né, que a gente usa com frequência. Isso não é exatamente um erro, mas isso é uma redução, porque os gadgets digitais, eles são um tipo de tecnologia. Mas tecnologia é algo mais abrangente do que isso. O autor define tecnologia como toda ferramenta que nós criamos para atingir um objetivo qualquer. Então, ele dá, por exemplo, o exemplo do martelo. Ele diz, olha, o martelo é uma tecnologia. Isso aqui é uma tecnologia, né? Os óculos, não é? É algo que o ser humano criou com a finalidade de atingir um objetivo que é enxergar melhor. Então, vejam, a partir dessa definição, a gente compreende que tecnologia não é alguma coisa que nasce por acaso. Ou seja, não é que alguém senta ou acorda um dia de manhã e fala, vou criar um artefato tecnológico. Na verdade, artefatos tecnológicos, eles nunca existem a parte de um projeto, ou mais especificamente, a parte de um determinado tipo de futuro, ou da projeção de um determinado tipo de futuro. Toda criação, cara, tem a ver com isso. Quando alguém cria uma determinada ferramenta tecnológica, por que ele faz isso? Ele faz isso pelo desejo de alcançar determinados feitos, isso aqui é importante, que supostamente tornariam o homem e o mundo melhores. Então, veja, a tecnologia, ela pressupõe basicamente duas coisas. Uma antropologia, ou uma concepção de quem é o homem, e uma moral, que é uma concepção a respeito do que o homem poderia ser ou daquilo que o homem deveria ser. Então, a gente nunca deveria se esquecer disso, que toda tecnologia é animada por um entendimento a respeito de quem o homem é e um entendimento a respeito de quem ele deveria ser. Então, isso significa que a nossa tecnologia, ela sempre diz alguma coisa a respeito da nossa moralidade. Ao mesmo tempo, Saul, eu diria que os artefatos tecnológicos, eles exercem algum tipo de influência sobre a nossa moralidade. Então, um exemplo que o autor dá no livro é o exemplo de um livro que eu acredito já deve estar traduzido para o português, um livro do Tony Reinck, sobre as maneiras como é que o celular interfere na nossa vida. Sim. Tá traduzido já, não eu tá? acho que tá, eu acho que é 12 maneiras alguma coisa sobre o celular. É um de capa verde, se não me engano. Como o celular molda você, alguma coisa assim. Isso. E o Tony Reinck diz lá como é que esse hábito que a gente tem de passar a esmo por posts, imagens, assim, durante horas, como isso nos dá a sensação de controle, de governo sobre o nosso tempo, sobre aquilo que a gente faz e etc. Então, esse é um exemplo de como é que a tecnologia, de certa forma, influencia a nossa moralidade. Então, veja, para sintetizar aqui a minha resposta à sua questão, eu diria que a relação entre tecnologia e moral é uma relação circular. Porque, ao mesmo tempo, a tecnologia, ela expressa a nossa moral ou a nossa moralidade e ela modela a nossa moral ou a nossa moralidade. Perfeito. É interessante percebermos que não é algo só de um lado agindo sobre o outro, né? Mas vai e volta. Isso é importante, muito bom, muito bem destacado.